Olá, família geminiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos trazer o anjo cabalístico de número 28, Serreia, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, geminiano, um presente para você, geminiana. Vejamos na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta, né, do 4 de espadas. Na casa 2, né, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos uma sacerdotisa. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta, né, do 10 de ouros. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 4 de espadas, nós temos uma rainha de espadas. Ainda nesta vibração, temos também a carta do 8 de paus. Sobre a sacerdotisa, nós temos a carta do rei de ouros e também a vibração, a energia do 5 de copas. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre o 10 de ouros, nós temos um rei de espadas e também a carta, né, da justiça, o arcano maior de número 11. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 4 de espadas, nós temos a carta da estrela. Sobre a sacerdotisa, nós temos a carta dos trevos. E sobre o 10 de ouros, nós temos a carta dos caminhos. Bem, geminiano, geminiana, a energia do presente ela será regida pelo 4 de espadas. O 4 de espadas está sobre a energia da estrela, né? Surpresa, luz, brilho, surpresas agradáveis. Então, coisas positivas. Há aqui muita proteção espiritual sobre ti, né? A energia de um anjo, de um mentor, sempre velando por você, mas pedindo também calma e paz à mente, pedindo descanso, recuperação, pedindo também um cuidado consigo, né? Então, procurar também respostas por meio da meditação, mas quando a gente fala a palavra meditação, parece que vem a imagem, né, de um monge tibetano meditando, mas não é isso. Procure esse aspecto, né? Procura esse conceito que te deixa um pouco mais centrada, né? Pode ser indo à praia, tendo contato com a natureza, né? Numa área verde, no jardim, ou até mesmo observando o pôr do sol, o canto dos pássaros. Então, às vezes, esse ócio criativo, deitado numa rede, lendo um livro. Então, são essas perspectivas, né, que traz com que você se centre um pouco mais em si. Então, saia um pouquinho desse conceito, né, engessado do que é uma prática meditativa.
para que você traga essa serenidade, essa solidão para os teus pensamentos. Até porque aqui é reclusão, e reclusão em busca de cura, de firmeza para as tuas ideias. Então, é um período aqui de descanso, de reflexão, a necessidade também de silêncio, né? Porque essa carta traz aqui o oráculo da mente produtiva. É nessa perspectiva a mente como um oráculo, a mente como um guia, porque esse anjo aqui estará velando por ti. Então, tem que trazer essa introspecção devido à ansiedade, estresse ou medo, para que você traga aqui esse processo de cura. Até porque nós temos a Rainha de Espadas, né, centrada, muito aqui da energia de Gêmeos, né, a autonomia intelectual, falando para as outras pessoas ou orientando outras pessoas, mas que você precisa pensar de forma grandiosa, né, a ambição, a energia do 8 de paus. Mas é claro que não é uma ambição que vai prejudicar os outros, que é grande dinamismo. Então, mudanças rápidas, comunicação clara, disposição para que você possa se adaptar às novas circunstâncias, resolvendo mal-entendidos, avançando aqui em direção aos teus objetivos, né? Metas mais importantes, focando em coisas grandiosas. Então, realização, superação, onde você tem que colocar a sua energia, né, nos teus projetos, e você seguirá aqui o seu próprio sucesso se você pensar, como eu disse anteriormente, de forma grandiosa. Isso pode estar atrelado ao processo da expressão, das ideias, da comunicação, como eu disse anteriormente, né, ensinando, falando para as outras pessoas, obtendo aqui a sabedoria, né, dessas outras pessoas que estão à sua volta. Perdão. Essa energia, a energia do professor, do treinador. Então, há aqui muita autonomia intelectual. Às vezes você, com uma certa impaciência, porque você fala e as outras pessoas não acompanham o seu raciocínio, né, as suas ideias ou os seus conceitos. É normal, mas que também requer que você pare e ouça um pouco mais os outros, porque nem todo mundo pensa igual a você. E isso é o que torna o mundo belo e excitante. Já imaginou se todas as pessoas pensassem iguais? Escolhessem a mesma cor? Então, a nossa realidade, o que está fora, seria um pouquinho sem graça. Então, o mundo é o que é, diversificado, justamente por essas escolhas diferentes, mas que você precisa compreender um pouco mais para tornar essas relações um pouco mais excitantes, divertidas, mas tem que focar aqui num objetivo, numa meta, numa intenção e em busca, né, destes objetivos. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos uma sacerdotiva sobre os trevos. Aqui, os caminhos estão abertos, mas há pequenas dificuldades ligadas ao campo, eu vejo aqui, material e espiritual. Então, você precisa não focar nos problemas. Os problemas existem, mas quais são as soluções? Como eu resolvo esse problema? Então, a necessidade aqui de introspecção, de silêncio, ouvir a voz da intuição, se conectar um pouco mais a esse aspecto lunar, ao sagrado feminino, se conhecer um pouco mais, trazer essas habilidades psíquicas, né? Buscar a sabedoria interior, porque aqui é mistério, serenidade, receptividade. Você com uma grande visão e sabedoria inata, aprendendo a observar um pouco mais a intuição. Então, é buscar também conhecimento. Isso está dentro de ti, mas é a necessidade de explorar um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Então, cuidado com a passividade sentimental, cuidado com a energia de carência, né? Aqui nós temos segredos, emoções ocultas na relação, mas que você deve confiar plenamente no teu processo intuitivo e não apressar as coisas. Então, essa necessidade aqui, como eu disse anteriormente, de prezar um pouco mais na energia do silêncio, trazer o conhecimento, não só o conhecimento focado no campo do trabalho, mas como eu disse anteriormente,
também na espiritualidade. Até porque abaixo nós temos um rei de ouros, né, o domínio financeiro, a posse, os negócios, as sociabilidades, desfrutar das melhores coisas que a vida tem para te oferecer, usar também a tua posse, né, para um bem maior. Às vezes aqui a gente pode auxiliar alguém e se for possível, né, se houver essa possibilidade, auxilie, né, doe. Isso também é importante para fluir a energia material. Às vezes traz no nosso coração a necessidade de auxiliar uma outra pessoa. Se você tiver essa vontade, auxilie. Então, você usando essas posses para um bem maior, há muita energia de liderança sobre você e você tem que usar essa liderança, essa generosidade que há em teu coração. Aqui nós temos uma figura masculina forte, né? Alguém com status importante, uma pessoa contente, amigável e de boa índole, alguém maduro e confiável, que poderá se reconectar com você, trazer uma proposta, e essa proposta pode trazer, como a própria carta diz, a estabilidade material. Então, alguém aqui protetor, então, trazendo essa segurança material para ti. Se essa proposta vier dessa pessoa, aceite. Ainda nessa perspectiva do passado, nós temos um 5 de copas. É muito natural essa carta. Sendo essa perspectiva constantemente, porque é a energia da saudade, alguém que não está mais nesse plano material, mas que está no plano espiritual, sempre velando por ti. Quando vier esse sentimento de saudade, pode estar atrelado à energia do masculino, o rei de ouros. Não olhe para as taças que estão derramadas, olhe para as taças que ainda te restam, erga a cabeça e siga em frente, até porque essa outra pessoa está velando por ti, está pedindo aqui, aumentou um guia para sempre cuidar de você. Às vezes a dor da perda, a gente lamenta um fim, traz a energia de desespero, né? Um sofrimento emocional, mas que a gente tem que seguir, porque toda e qualquer tristeza, ela é temporária. Então, é aproveitar ao máximo a vida, aprender com o que a vida tem para te oferecer, porque em breve somos nós, em breve nós nos reconectamos com os nossos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Se você precisar de uma leitura particular com a sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na perspectiva de futuro, nós temos um 10 de ouro sobre a carta dos caminhos. O tarô está pedindo para que você foque num objetivo de cunho material e siga essa perspectiva. Aqui são os compromissos familiares. Possa ser que você tenha alguma questão aqui de herança para ser resolvida, mas que você precisa honrar os seus ancestrais, né, e buscar a sabedoria ligada a esta ancestralidade. Então, é conforto, uma criação de um legado, então a lealdade e fidelidade, até porque nós temos o valor da tradição. Então, você tem aqui a família como apoio, né, os nossos descendentes. Então, é nessa perspectiva, aqueles que vieram antes de ti, velando e cuidando de você. Como eu disse anteriormente, possa ser que alguns de vocês aqui, isso aqui é de forma mais restrita, né, tenha uma questão de cunho familiar para ser resolvido, uma herança, por exemplo, uma disputa em questões aqui ligadas ao masculino, porque nós temos a justiça e o rei de espadas. Então você precisa lidar um pouquinho com estratégias, com táticas, planejar adiante para que você possa estar aqui no controle sobre essa pessoa. É alguém frio e insensível. Aqui você precisa também ter a junção de uma energia de um advogado, a justiça e o advogado, colocando os planos em ação, solucionando um enigma ou esclarecendo uma confusão com um olhar um pouco mais transparente, que envolve aqui as questões, né, familiares, mas a justiça ela será feita e cumprida, você trazendo a verdade, né, sendo sincera, verdadeira e honesta consigo, até para que você leve esta verdade para as outras pessoas que estão à sua volta. Aqui é uma influência do signo de
de Libra, então é preciso equilíbrio, honestidade, decisões responsáveis dentro das relações, até porque esse masculino aqui, dentro do seio familiar, não está sendo totalmente verdadeiro sobre os seus sentimentos e desejos, essa pessoa está trapaceando, eu diria aqui, mas toda a verdade virá à tona. Então, aqui a harmonia, você centrado, centrada, porque a justiça, a moralidade, a lei e a ordem será cumprida. Então, use o poder da palavra, foque aqui no teu equilíbrio pessoal, que as coisas tendem a fluir sobre o campo material, e para alguns também aqui é a necessidade de se abrir para algo novo. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Gêmeos. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 28, Serreiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 70 e a mensagem diz o seguinte: este anjo o protegerá das doenças, dos perigos, das maldades e no mundo dos negócios. Confie em sua intuição. Sempre. Aprenda a guardar segredo. Invoque-o para receber boas ideias. Serreiá, anjo de número 28. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 70. Desde já eu te agradeço imensamente por nos apoiar aqui no canal, por segurar na nossa mão, por deixar o seu comentário, o seu like. Esse comentário ele fortalece o canal, bem como o teu apoio, porque esse canal só coexiste graças a ti. Por isso que eu venho há algum tempo pedindo também para que vocês se inscrevam lá no nosso outro canal, vejam o nosso conteúdo, para que a gente também possa crescer lá, monetizar e auxiliar também aqui na produção desse conteúdo de tarô, que tem me preocupado um pouco. Mas desde já eu sou extremamente grato a ti, deixa na mão do universo, né? O universo sabe de todas as coisas. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link para esse canal, como vai aparecer aqui nos cards a indicação do vídeo que nós publicamos recentemente. Namastê, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê, se Deus quiser, em breve.